A espada é do Senhor. A incrível história de Gideão e os 300 guerreiros. Imagine um exército de 32 mil homens reunidos para a batalha. Agora imagine Deus dizendo que são muitos. Muitos demais, que ele precisa de menos gente, não demais. Isso parece loucura para qualquer estrategista militar, para qualquer general, para qualquer mente humana. Mas é exatamente assim que Deus opera. Ele não precisa de multidões para vencer, ele não depende de números, de armas, de força bruta. Ele precisa apenas de corações rendidos e dispostos a obedecer. A história que vamos explorar hoje é uma das mais extraordinárias de toda a Bíblia. Está registrada no livro de Juízes, nos capítulos 6, 7 e 8. É a história de Gideão e dos seus 300 guerreiros. Uma história que nos ensina que a batalha nunca foi nossa. A batalha sempre foi do Senhor. Mas antes de chegarmos aos 300, precisamos entender o contexto. Israel vivia um período de profunda opressão. O povo havia se afastado de Deus, como tantas vezes aconteceu ao longo da sua história, e o Senhor permitiu que os midianitas os dominassem. Juízes capítulo 6, versículo 1, nos diz com clareza: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos de sofrimento, 7 anos de colheitas roubadas, 7 anos de medo, de esconderijos, de fome. O povo de Israel estava tão aterrorizado que se escondia em cavernas nas montanhas. Os midianitas vinham como gafanhotos, destruindo tudo, levando os rebanhos, arrasando as plantações. Israel estava de joelhos, não em adoração, mas em desespero. E é nesse cenário que encontramos Gideão. Ele não estava num palácio, não estava liderando tropas. Ele estava escondido num lagar, malhando trigo às escondidas, com medo dos midianitas. O lagar era o lugar onde se pisavam as uvas para fazer vinho, um espaço pequeno, abafado, inadequado para processar trigo. Mas Gideão estava ali porque tinha medo. E é justamente ali que o anjo do Senhor aparece e diz algo surpreendente. Juízes, capítulo 6, versículo 12. O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente. Gideão estava escondido, tremendo, e Deus o chama de valente. Isso nos mostra algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não nos vê como somos agora. Ele nos vê como seremos quando a sua mão estiver sobre nós. Ele não olha para as nossas limitações. Ele olha para o potencial que Ele mesmo colocou dentro de nós. Gideão responde com dúvida, com questionamento. Ele diz, no versículo 13, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? É uma pergunta honesta. É a pergunta que muitos de nós fazemos nos momentos de dor. Se Deus está conosco, por que estamos sofrendo? Se Deus é poderoso, por que parece que o inimigo está vencendo? Mas Deus não se ofende com as nossas perguntas. Ele responde com uma comissão. Versículo 14. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Deus não deu a Gideão um plano detalhado naquele momento. Ele deu algo maior. Deu a sua presença. Deu a sua palavra. Deu a garantia de que ele mesmo o havia enviado. Gideão, ainda inseguro, pede sinais. O famoso episódio da lã do velocino está em Juízes 6, versículos 36 a 40. Na primeira noite, Gideão coloca a lã no chão e pede que apenas a lã fique molhada de orvalho e o chão ao redor fique seco. E assim aconteceu. Na segunda noite, ele pede o contrário, que a lã fique seca e o chão molhado. E novamente, Deus atende. Não porque Deus precisa provar algo, mas porque Ele conhece a fragilidade do coração humano e tem paciência com os nossos medos. Então chega o momento da convocação. Gideão reúne o exército. 32 mil homens se apresentam para lutar contra os midianitas e os amalequitas, que estavam acampados no vale como gafanhotos, em número incontável, com camelos sem conta, como diz Juízes 7, versículo 12.
O cenário era assustador. Mesmo com 32 mil homens, Israel estava em desvantagem numérica absurda. Alguns estudiosos estimam que o exército inimigo tinha cerca de 135 mil soldados. E é aqui que Deus faz algo que desafia toda a lógica humana. Juízes, capítulo 7, versículos 2 e 3. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Agora, pois, faze proclamar aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se apressadamente do monte Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e ficaram 10 mil. 22 mil foram embora, mais da metade do exército se retirou porque tinham medo, e Deus não os condenou por isso, ele simplesmente os liberou. Mas 10 mil ainda era muito para Deus. Ele queria deixar absolutamente claro que a vitória viria dele e não da força humana. Então, vem a segunda prova. Deus instrui Gideão a levar os 10 mil homens até a água para beber. Juízes 7, versículos 4 a 7. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Deus dividiu os homens em 2 grupos, os que se ajoelharam para beber, levando a água à boca com as mãos, lambendo como cão lambe, e os que se prostraram de joelhos para beber diretamente da água. Apenas 300 homens levaram a água à boca com as mãos. O restante, 9.700, se ajoelhou. E Deus disse: com estes 300 homens que lamberam, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, e todo o restante do povo vá cada um ao seu lugar. 300. De 32 mil para 300, uma redução de mais de 99%. Isso é humanamente insano. 300 homens contra um exército de mais de 100 mil. Mas Deus não opera pela matemática humana, ele opera pela sua soberania. Agora, preste atenção no que acontece a seguir, porque é aqui que a história se torna verdadeiramente sobrenatural. Deus não armou os 300 com espadas afiadas, lanças poderosas ou escudos reforçados. Não, as armas que Gideão distribuiu foram completamente inusitadas. Juízes 7, versículo 16. Repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a todos trombetas nas mãos e cântaros vazios, com tochas dentro dos cântaros. Trombetas, cântaros vazios e tochas. Essas foram as armas. Não havia espadas nas mãos daqueles homens, não havia arcos, não havia flechas, não havia instrumentos de guerra convencional. Deus estava dizendo algo poderoso através dessa escolha. Ele estava dizendo que a vitória não dependeria de força militar, dependeria exclusivamente da sua intervenção. Gideão posicionou os 300 homens ao redor do acampamento midianita, divididos em 3 grupos de 100. E na vigília da noite, no momento em que os guardas tinham acabado de ser trocados e o acampamento inimigo estava mais vulnerável, Gideão deu o sinal. Juízes 7, versículos 19 a 22. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, quando se tinham acabado de render as sentinelas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Seguraram as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão! Repare, eles gritaram: Espada do Senhor e de Gideão! Mas nenhum deles segurava uma espada. As mãos estavam ocupadas com tochas e trombetas. A espada a que se referiam não era física. Era a espada do próprio Deus. Era a intervenção divina que estava prestes a se manifestar de maneira avassaladora. E o que aconteceu em seguida é simplesmente extraordinário. O versículo 22 diz: tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro em todo o arraial, e o exército fugiu. Deus enviou confusão sobre o acampamento inimigo.
Os midianitas, acordando no escuro da noite, ouvindo o som ensurdecedor de 300 trombetas, vendo o brilho de 300 tochas ao redor de todo o acampamento, entraram em pânico absoluto. E na confusão, na escuridão, no terror, eles começaram a se matar uns aos outros. Os 300 guerreiros de Gideão não desembainharam uma única espada. Não feriram um único inimigo com suas próprias mãos. Deus confundiu o exército inimigo de tal forma que eles se destruíram sozinhos. A batalha foi inteiramente do Senhor. Isso não é apenas uma história antiga. Isso é um princípio eterno. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, nos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O próprio rei Josafá recebeu essa palavra séculos depois, enfrentando uma situação semelhante, e a resposta de Deus foi a mesma. Ele confundiu os inimigos e eles se destruíram entre si, sem que Israel precisasse lutar. Há lições profundas nessa história que precisamos aplicar às nossas vidas hoje. A primeira lição é que Deus reduz para revelar. Ele não diminuiu o exército de Gideão porque queria dificultar as coisas. Ele reduziu porque queria que ficasse absolutamente claro quem merecia a glória. Quando Deus permite que os nossos recursos diminuam, quando Ele permite que as nossas forças pareçam insuficientes, quando tudo ao nosso redor parece desproporcional ao desafio que enfrentamos, é porque Ele está preparando o cenário para um milagre que só pode ser atribuído a Ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A segunda lição é que a obediência é mais poderosa do que a estratégia. Se Gideão tivesse seguido a lógica militar, jamais teria reduzido seu exército. Jamais teria trocado espadas por trombetas e cântaros, mas ele obedeceu, mesmo sem entender completamente, ele obedeceu. E a obediência abriu a porta para o sobrenatural. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A terceira lição é que as armas de Deus não são as armas do mundo. Trombetas, cântaros e tochas, que arsenal ridículo aos olhos humanos. Mas era exatamente o que Deus havia ordenado. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Anulamos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As nossas armas são a oração, a palavra, a adoração, a fé. Parecem frágeis aos olhos do mundo, mas são devastadoras no mundo espiritual. A quarta lição é que Deus luta por nós. Os 300 guerreiros não precisaram erguer uma espada. Deus confundiu o inimigo. Deus trouxe a destruição sobre aqueles que oprimiam o seu povo. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso foi dito a Moisés diante do Mar Vermelho, e é verdade para nós hoje. Existem batalhas que não são para lutarmos, são para nos posicionarmos, obedecermos e vermos a salvação do Senhor. Pense na sua vida agora. Pense nos desafios que você está enfrentando. Talvez você olhe para os seus recursos e ache que são insuficientes. Talvez você olhe para o tamanho do problema e sinta que é pequeno demais para enfrentá-lo. Talvez você esteja como Gideão no lagar, escondido, com medo, questionando onde estão as maravilhas de Deus. Mas Deus está dizendo a você hoje o mesmo que disse a Gideão: O Senhor é contigo, valente guerreiro. Vai nesta tua força. Não te enviei eu? Você não precisa de um exército de 32 mil, você precisa de um Deus que transforma 300 em suficientes.
Você não precisa de espadas e lanças. Você precisa de obediência e fé. Você não precisa entender toda a estratégia. Você precisa confiar naquele que já venceu a batalha antes mesmo de ela começar. Há ainda um detalhe que muitos deixam passar nessa história. Antes de enviar Gideão à batalha, Deus cuidou do seu medo. Juízes 7, versículos 9 a 15. Deus disse a Gideão que descesse ao acampamento inimigo durante a noite e que, se ainda tivesse medo, levasse consigo Pura, seu servo. E quando chegou lá, Gideão ouviu um soldado midianita contando um sonho ao companheiro. O soldado disse que sonhou com um pão de cevada rolando pelo acampamento e derrubando uma tenda. E o companheiro interpretou: "Isso não é senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus lhe entregou nas mãos os midianitas e todo o arraial." O próprio inimigo já sabia que havia perdido. Antes de a batalha acontecer, o inimigo já reconhecia a derrota. E quando Gideão ouviu isso, o texto diz que ele adorou. Ali mesmo, no território inimigo, no escuro da noite, rodeado por milhares de adversários, Gideão se prostrou e adorou a Deus. A adoração veio antes da vitória visível. Ele adorou pela fé, confiando na palavra que Deus havia dado. Isso nos lembra do que aconteceu com Josafá em 2 Crônicas 20, quando ele colocou os cantores à frente do exército. Quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos, e eles foram desbaratados. A adoração precede a vitória. A fé antecede o milagre. Talvez Deus esteja pedindo que você adore antes de ver, que você confie antes de entender, que você obedeça antes de ter todas as respostas. Essa é a essência da fé. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Os 300 de Gideão nos ensinam que Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa de pouco, mas rendido. Ele precisa de vasos vazios, como aqueles cântaros, para enchê-los com a sua luz. Ele precisa de vozes dispostas a proclamar, como aquelas trombetas, para fazer ecoar a sua palavra. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos dele, quando levantamos a voz não para nos gloriar, mas para declarar que a espada é do Senhor, então o impossível acontece. Os gigantes caem, os inimigos se confundem, as muralhas desmoronam, e a vitória vem, não pela nossa mão, mas pela mão poderosa de Deus. Romanos 8, versículo 31, encerra essa reflexão com uma verdade inabalável. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho do exército inimigo, não importa quantos são os adversários, não importa quão desproporcional pareça a luta. Se Deus está do nosso lado, a vitória já está garantida. Então hoje eu quero encorajar você. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não conte os seus soldados, conte as promessas do Senhor. Não confie nas suas armas, confie na espada do Senhor. Pegue a sua trombeta, que é a palavra de Deus. Pegue a sua tocha, que é a luz do Espírito Santo. Quebre o seu cântaro, que é a rendição do seu ego, e grite com toda a força da sua fé: a espada é do Senhor. Porque a mesma mão que confundiu os midianitas no vale de Jezreel é a mão que está sobre a sua vida hoje. O mesmo Deus que transformou 300 homens desarmados em um exército invencível é o Deus que caminha com você. E ele não mudou, ele não enfraqueceu, ele não se cansou. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A batalha é do Senhor. Sempre foi, sempre será. Descanse nessa verdade. Obedeça com fé. Adore antes de ver. E prepare-se para testemunhar o que só Deus pode fazer. Que essa palavra fique gravada no seu coração.
e que, assim como os 300 de Gideão, você seja encontrado entre aqueles que, mesmo em menor número, mesmo sem armas convencionais, mesmo diante do impossível, permaneceram firmes, obedeceram à voz de Deus e viram a sua glória se manifestar de maneira poderosa e inesquecível. A espada é do Senhor e a vitória já é sua. Inscreva-se no canal e ative o sininho.